Fala, meus craques, estamos de volta com o quadro Mão do Dia, onde a gente quer ver um spot que eu tenho muita dúvida na hora de jogar e eu analiso aqui com o Sober um pouquinho mais a fundo na mão e tento trazer também um lado um pouco mais explorável da minha tomada de decisão. E separei essa mão para hoje, é o mais Valete Suited do Big Blind e tem várias decisões legais a serem levadas em consideração aqui e nós veremos ela uma a uma. Reg brasileiro abre, de middle position e todo mundo folda. Aqui a primeira decisão interessante, e aí, isso aqui é tibet, isso aqui é shove ou isso aqui é só call? Como que vocês jogariam esse cenário? Eu acredito que 25 blinds efetivos, a gente já vai ter alguns shoves direto, falando do nosso range específico, né? Mãos como 9-9, 10-10, mãos que esses pares que tomam um pouco de pares piores já vão chovar direto, talvez até 8-8 com uma frequência. E também mãos como Asi Rei, Asi Dama, provavelmente off, né? Pode ser um chovar direto. Tem range de tribet aqui também, não a win, né? E aí eu vou incluir provavelmente as As, Rei Rei, Dama Dama, Vala Vala, provavelmente, ou esses pares melhores, né? Que já estão muito protegidos para jogar o post-flop. E os melhores As Suited, né? Que nesse caso acho que vai ser só o As Rei Suited, eu acho. Porque eu formulo meu hand de As X Suited aqui de tribet pensando no que vai me chovar caso eu tribet, né? Para eu poder dar tribet call. E quando eu dou tribet de As Dama Suited, por exemplo, eu não acredito que As Valete vai me dar chove, né? Mas eu acredito que o As Dama me dê. Então eu prefiro ir com o As Rei de tribet call. E de qualquer maneira, o bom dessas mãos de tribet é que domina muito o range que paga aqui do vilão, né? Então não precisa sair chovando direto as melhores suited aqui, né? Que no caso eu escolheria o As Rei nessa faixa de stack, né? Mais deep a gente pode incluir outras mãos, mais especificamente 25 blinds, essa faixa de stack. E é bom também aqui, eu acredito que incluir alguns bluffs, como Ases off, Rei off, sempre com parcimônia, né? Sempre tomando cuidado para não errar muito no braço, não ficar interpretando muito. Provavelmente eu seleciono Ases que fazem straight, aqui Ases 5, Ases 4, As 3, As 2, talvez já seja suficiente aqui para tripetar as bluff, né? Sempre na off, tá? A suíte nessa profundidade, né? Com 25 blinds efetivos, a gente quer pagar e jogar o pós-flop, né? Não quer jogar fora a equidade da nossa mão, né? De tribet fold. Por isso que as suítes eu acredito que vão muito pouco para tribet aqui. E o As Valete, como concluindo, então, como tá muito no meio, assim, né? Chovando direto, não toma call pior. Tribetando não faz não toma for bet de mãos piores para ficar dando tribet call. Então a minha heurística aqui, a minha forma de pensar é simplesmente pagar e levar uma mão forte pro flop, que eu também acho que não seja nenhum erro grave assim, se eu estiver errando, né? Vamos ver o que a teoria nos diz com o GTO Wizard. O GTO Wizard diz algo parecido com o que eu falei. Ele inclui o As Dama Suited no range de tribet. Ele chova um pouco mais, o que é ok, principalmente nos pares. Isso aqui eu acho desnecessário, a não ser que o cara seja muito agressivo. E esse aqui também, né? E veja que tem um range de tribet também. Esse em vermelho claro é o tribet fold aqui, né? E aqui o tribet call. Então o tribet call foi bem próximo do que eu falei. O GTO Wizard é um pouco mais agressivo e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses shoves, porque geralmente os ranges de reação são... Range de Open não é tão agro quanto o GTO Wizard, e o range de call também talvez field pague um pouco mais, não sei. Então, como os EVs, se a gente for ver os EVs da estratégia, são muito próximos,
Não é nenhum erro grave não chovar, não ir ao win com essas mãos. Pensa o valete 10 suíte, por exemplo, diferença de EV de 0,01 blind a mais. Então é praticamente empatado. Então, de boa essa primeira parte. Segunda parte da mão, vamos pro flop. Check, ele beta baixo, e aí? O que faremos? Primeira coisa a pensar é que ele tá betando range, né? Tá se betando range, que é muito provável. E eu acho que eu tenho duas linhas aqui, né? Obviamente o fold está fora de cogitação, mas eu acho que a gente já pode dar raise. E eu tenho que cuidar, e acho que acredito que quem está vendo esse vídeo não cogitou o raise aqui, né? Já para pagar o show, já para colocar todas as fichas no pano no turn, quando não bater espadas. Quem não cogitou isso tem que tomar cuidado para não estar muito passivo, porque eu acredito que o nosso adversário vai ter todos os ases aqui que não vai folgar, vão ter alguns combos off de espadas que vão reagir aqui sempre, né? Porque todos são com alguma broca, né? Ele vai ter dama 10, uma valete, uma de espadas. E o nosso as é praticamente o nosso melhor as, né? Então dá para jogar de call, foi o que eu fiz. Mas eu confesso que jogar de raise talvez seja melhor, ou no mínimo empatado, né, com o call, né? Tem que cogitar jogar de raise. Estrategicamente falando, talvez por ser o nosso melhor as do cenário aqui, né, a gente deva jogar de raise aqui. Senão o nosso raise vai ser muito concentrado em flushes e draw e alguns flush draws, né? Algumas damas off aqui, alguns valete off que talvez deem raise. E a gente quase nunca tentou a perna. Então, eu acho que não gostei aqui da forma que eu joguei. Acho que a melhor linha mesmo era o raise mesmo, né? Vou abrir uma janelinha aqui que não precisava estar aberto. Vou voltar para cá. Então, o low jack aqui, vamos ver na teoria o que acontece. O low jack realmente beta muito próximo de range. E o nosso as valete, como que joga? Bem misto, né? Bem misto, mas vejam que tem muito raise. Eu confio que o raise talvez seja melhor, da forma como eu vejo, né? Já que o field também não vai reagir o ideal versus o raise, essa mão já tem muita equidade. Vamos ver em termos de equidade, né? Talvez a gente... Quem não está conseguindo dar raise aqui, é sempre legal ver a equidade, né? Esse as valete suited já tem 63% de equidade. Então já quer dar raise numa frequência maior, por exemplo, do que um as 2, que quase nunca dá raise, né? Um as 6, as 7. Essas mãos que estão indo ao win, sempre lembrem de ter balls, né? São semi-bluffs aqui, né? Tá fazendo ases melhores, foldar, e quando tomar call de ases melhores, de pair, ainda tem escape do flush draw, né? Lembrem de construir o range de vocês assim. Tô tentando falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, né? Dobrou 9, é cogitável ter lead aqui, monotone boards. A gente vai ter alguns 9x que defenderam, mas eu acho que o lead não vai incluir o nosso top pair, tá? A nossa donk bet aqui não vai incluir o as. Porque o as bloqueia basicamente as mãos que a gente quer que o vilão pague, né? Quando a gente acerta o 9. Então o nosso range tem que ser um pouquinho mais polar, e não com essas mãos do meio, que deve incluir um 9x e talvez alguns draws. Vamos ver o que a teoria diz, se tem look bet in turn, é sempre legal de ver. Talvez não tenha por ser monotone board, né, que tá também muito bem range do vilão. Tem bem pouquinho, tá? E com o range todo, eu prefiro simplificar a estratégia de full check aqui, já que os números são bem pequenos, 3% de donk bet. Então eu vou de check, e o vilão beta baixo, e aqui é legal de ver um pouco o lado explorável da mão. Eu não vou foldar ainda, mas eu já fico um pouco receoso, porque muito difícil ver bluff nessa linha, né? Eu acredito que os bluffs do vilão
faria um maior aqui, né? Uma mão como dama 10 com dama de espadas, ou até dama 10 sem espadas, né? Alguns pockets lá, 5-5, 4-4 com uma de espadas, que seria o range de bluff dele. Não vejo fazendo muito esse size. Então aqui eu acho que ele acaba valivetando muito e blefando pouco, né? Que nos coloca numa situação bem desconfortável. Então eu vou acabar pagando sempre aqui, mas realmente eu acho que eu fico um pouco fora da minha zona de conforto, porque para o As e Valete em específico, o As 9, o 9 é muito ruim, porque agora a gente empata contra todos os Ases, né? O ponto de jogar de check call aqui é que a gente ganha num cenário normal, né? De jogar check call flop e deixar ele apostar turn muito, é que a gente ganha de muitos Ases piores, né? A gente domina vários Ases. E aqui agora a gente está empatando com todos os Ases. E aí é uma questão mais explorável mesmo. Se a gente está empatando com todos os Ases e acha que ele tem pouquíssimos bluffs fazendo esse size, fica um pouco ruim para nós ficar defendendo muito aqui, né? Mas ainda assim eu tenho que pagar, porque ainda tem o River para vir, e ele pode simplesmente desistir River, ele pode estar blefando, desistir. Então eu acho que foldar aqui também é demais, né? A gente pode também acertar o valete, acaba ganhando a mão, enfim. Pode acertar o as e acaba ganhando de flush que acertaram o flop já, né? Então nós pagamos, vamos ver o que a teoria diz. Por parte do nosso adversário, a gente vê que o size prevalecido é mais alto, né? Ele concentra 30% em size alto e apenas 15% em size baixo, então já tem uma tendência a acreditar que ele tem top pair aqui numa frequência bem alta, e veja que é o que mais faz isso, né? É o top pair. Não tem muitos draws, ó, eu acredito. Essas mãos estão fazendo um terço de vez em uma frequência. Eu acho que ele faria mais alto para fazer o foldar um rei. Não sei se ele tem essa percepção, né, de bluffar baixo essas mãos, como eu tinha dito. Então, pago, mas sem ficar muito repetido, mas pago um pouquinho preocupado. Né? Vamos ver como é que o As e Valete joga na teoria. Muito call, né? A gente vai ter pouco raise aqui. O nosso raise vai ser muito concentrado em 9. Acho que é bem intuitivo isso. Eu vou passar mais rápido. E River bate o 10 e ele vai ao win. Vocês já viram que eu passei mais rápido que eu foldei. Mas e aí? Pensem um pouquinho o que vocês fariam. Eu acho que, se eu já achava que ele estava blefando pouco turn, eu acho que River ele vai blefar menos ainda. E aí aqui basicamente agora até os dama valete de ouros e de copas estão ganhando da gente, né? Então eu acho que quais bluffs que ele deveria de ter aqui? 5-5, 4-4, 3-3, né? Pares e uma de espadas e rei dama. Não sei se rei dama não tanto, né? Mas talvez ele continue blefando um 10x aqui, 10 valete desse dama. Mas eu confesso que acho que os nossos adversários não são capazes de fazer isso. E os nossos adversários vão blefar muito pouco esse River aqui. Então, por ter assim uma falta de blefs muito grandes, eu estar no máximo splitando, eu evito pagar para splitar aqui, tá? O vilão ainda pode ter rei, pode ter 9x, pode ter as rei, as 10, e tudo isso tá me ganhando, né? Então eu tô perdendo uma parte muito grande do range do vilão. Quando eu tô pagando aqui, muitas vezes eu tô empatando. Ele pode ter ainda asas piores, que querem fazer expulsar da mão, e eu acho que tem uma deficiência no reinício de bluff. E isso me faz foldar. Na teoria, vamos para a teoria aqui. Na teoria, é provável que essa mão seja call, tá? Vamos dar uma olhada, não conferi ainda. Veja o que está dando all-in. As e rei. As e dama a gente está empatando. As 9, rei 9. Dama valete que acertou. Dama 10. Ó, o dama 10 transformando em bluff, ó.
que eu tinha falado. Dama 10, valete 10 continua blefando. Pontos a serem levados em consideração. Não sei se os nossos adversários são capazes de fazer isso. Tem mãos como valete 8. Acho muito difícil. Dama 8, acho muito difícil. 8 e 7. Talvez. Aqui talvez tenha. E todos os pares, mesmo sem espadas, estão blefando. Então, uma presunção é que com certeza tem menos bluffs que a gente espera. Quando ele vai de all-in, a gente dá call sempre, porém, tá ganhando um blind. Eu acredito com todas as forças que a gente não ganha esse blind, que a gente ganha menos, devido a essa falta de bluffs aqui do vilão no river, né? Em boards monotônicos. Então, para finalizar, eu desisti. O que vocês fariam em river aí? Alguém acha que eu joguei muito mal? Alguém pagaria esse river? Tomei muito cuidado para dar hero call river, a gente tem que ser muito seleto, tá? Não me importaria de ter alguns flushes aqui e só 9x para pagar. Estou satisfeito com isso, estou satisfeito com a minha jogada. Acho que o meu principal erro na mão, para ser sincero, foi não ter dado raise flop. Eu acho que se eu dou raise flop turn, eu posso ir para bet call ainda, por ter asas piores e flush draw. Então, meu principal erro foi no flop. Mais river, eu sempre falo, né? Estou falando muito aqui no canal. Não me importa em fugir da teoria. Acho que esse é um spot muito bom para fugir da teoria. Não acho que esse As e Valete vai ganhar um blind. Aqui ele ganha porque o solver está blefando muito e isso não acontece na prática nesse jogo. Então cuidado para não ficar dando muito call aqui, principalmente muito call para empatar, né? Às vezes o cara conclui assim, eu tô empatando muito, vou pagar, mas pagar para empatar é sempre muito ruim, tenho isso em mente também. Então, estou satisfeito com o meu fold, gostei da maneira geral que a mão foi jogada, mas aí, vocês concordam comigo, discordam? Se você é novo no canal aí, dá uma verificada nos outros vídeos que eu fiz, segue, compartilha, comenta aí que eu vou gostar de ter o feedback de vocês. Qualquer feedback que vocês tenham para mim nesse começo é muito importante. Valeu por seguir, boa sorte nas mesas, tamo junto, valeu, falou, abraço.